Crashcast, carros, vida e diversão. Toda quarta-feira em crashcast.com.br. Crashcast no ar mais uma vez, e hoje a gente vai falar de Fórmula 1, meus queridos. Exatamente, a gente vai falar daquele esporte que não é bem um esporte, mas o cara tem que ter uma resistência do cacete pra dirigir aquele carro. Então fica a pergunta novamente, qual é o seu piloto predileto? Eu sou o Eida, e o meu piloto predileto, claro, é o melhor de todos, o Schumacher. Eu sou a Araci e o meu piloto predileto é, claro, Ayrton Senna do Brasil. Eu sou o Ronaldo e meu piloto preferido, com certeza, é o Senna, sempre. Ai, caralho. Quanta merda. Há controvérsias. Como assim controvérsia, Jefferson? É o Ayrton Senna, sim! Ai. Sou o Dudu Contache e pra mim o melhor piloto é o Rubens Barrichello. Não, ele tá zoando, não pode. É mentira. Há pessoas que possam até ser muito fãs do Barrichello. A mãe dele. A mãe, esposa, o pai, a esposa, os filhos, daí já são 5 fãs, já é muito pra uma pessoa, né? Eu gosto muito de vários pilotos do passado, gosto muito do Hamilton atualmente, acho ele sucessor natural do Ayrton Senna, e admiro muito os pilotos da década de 50 que foram os pilotos mais corajosos numa época muito perigosa. É verdade. Cara, na década de 50 e 40 o cara corria dentro de uma linguiça, velho, com roda. Aquilo era foda. E ele corria com a touquinha de couro, achando que não ia acontecer nada com a cabeça dele. Não Verdade, cara, puta merda. Eram verdadeiros heróis da velocidade. A Fórmula 1 começa quando? Na década de 50, com os carrinhos linguiça? Aonde ela começa? Depois da Fórmula 0. E então agora os próximos serão com Fórmula 2? Não, tem a Fórmula X também. Na verdade, a Fórmula 1 moderna, como nós conhecemos hoje, ela começa em 13 de maio de 1950. Grande Prêmio da Inglaterra. 100 mil pessoas, inauguração da Rainha Elizabeth II e domínio das Alfa Romeo. As Alfa Romeo 158. Carros extraordinários e eram carros de projeto pré-guerra. Então eles tinham um projeto anteriores à Segunda Guerra. A Fórmula 1 moderna começa na década de 50. Mas a Fórmula 1 mesmo, a gente pode entender que a Fórmula 1 começou quando? Começo do século, lá, década de 20. Existia competição de carro e a gente pode entender que essas competições eram Fórmula 1 ou eram outro tipo de competição diferente, que não tinha nada a ver com Fórmula 1? Era o primórdio da Fórmula 1, na verdade. Mas eram carros adaptados para a corrida. Se você for analisar, Indianápolis, por exemplo, ela existe desde 1911, se não me engano. E a primeira temporada da Fórmula 1 de 50, as 500 milhas de Indianápolis, ela foi inclusa como pontuação para um piloto ser campeão. Cara, quando o segundo carro parou num cruzamento ao lado do primeiro carro, ali começou a competição, cara, pode ter certeza. Então quer dizer, no caso da Fórmula 1, antes da década de 50, existiam competições de carro, mas eram carros de rua que competiam num circuito, e aí depois começou a ser construído carros de corrida, ou já eram grandes prêmios oficiais. Grande Prêmio da França, da Alemanha, Grande Prêmio da Itália. Desde o começo do século existiram esses grandes prêmios, sim, com escuderias e marcas, né? A Mercedes, a Alto Union, que é uma marca alemã em que a Audi fazia parte. Antes de 50, já em 46, já houve vários grandes prêmios internos. Por exemplo, na Itália, uns 5, 6 corridas oficiais. Por marcas oficiais, Maserati, Alfa Romeo. Então, essa oficialização houve em 50. Anteriormente, também já existiam grandes prêmios oficiais, sim. E essa categoria Fórmula começou com Fórmula 1, que tem a Fórmula 2000, Fórmula 3000, que é a cilindrada do motor, até onde eu sei, né? A Fórmula 1 foi 1 por causa dos motores de 1,5 litros. Então era a Fórmula 1,5, na verdade? 1,5, exatamente. Com grande capacidade de velocidade e perigo, né? O motor 1.5 andava pra caralho já. Tecnologia italiana ali era de ponta, né? Alfa Romeo
e Ferrari, competindo assim pelo título nessas primeiras temporadas. Depois os alemães começaram a se interessar de novo e voltaram pela Mercedes em 54. O grande piloto argentino Juan Manuel Fangio também foi campeão pela Mercedes em 54. A partir de 50 houve uma oficialização desses grandes prêmios nos países, né? Na primeira temporada de 50 era praticamente uma temporada europeia, Grande Prêmio da Itália, da Bélgica, Grã-Bretanha, Suíça e França. E as 500 milhas de Indianápolis, o melhor piloto, por exemplo, da temporada da Fórmula 1 pontuava nas 500 milhas e daí você fazia a conta de quem seria o campeão. Com a inclusão dela em 50 que o campeonato se tornou mundial, porque senão seria um campeonato europeu. A partir de 50 começou a existir um campeonato mundial com uma competição por país, e aí a soma da pontuação de cada uma das provas é que determinava o campeonato. E as 500 milhas de Indianápolis acabavam entrando como uma etapa bônus, assim, era isso? Uma etapa bônus porque era um campeonato, vamos dizer, interno, né? Era de escuderias e pilotos norte-americanos. Esses pilotos europeus faziam suas inscrições com seus carros Fórmula e os melhores pilotos incluíam essa pontuação. E outra, a melhor volta, o piloto ganhava um ponto também na época, né? Então, a melhor volta de um piloto no Grande Prêmio era incluso também um ponto. Que legal, cara. Tinha pontuações extras, assim, que hoje a gente não vê. Isso que fazia, acho que o campeonato ser emocionante. E a matança? Nessa época, a matança era geral, genocídio nos autódromos. Você correr dentro de um barril com roda, com metade do corpo pra fora, o cara tinha que ser macho. O piloto tinha que ser bem corajoso e bem técnico, né? Vale ressaltar, por exemplo, que a Mercedes deixou de competir oficialmente em grandes prêmios por conta de um desastre nas 24 horas de Le Mans de 1955, em que o Mercedes foi envolvido num acidente e 80 espectadores vieram a falecer, né? Foi um desastre histórico. E a partir de então, a Mercedes só voltou agora nesses últimos anos e ela ficou praticamente quase 50 anos sem competição. A partir desse acidente na França, né, a Suíça proibiu competições oficiais no território suíço. Não tinha cinto de segurança, o cara ficava solto dentro do carro. Praticamente. O que fazia valer mesmo era a técnica apurada de cada piloto, mas na verdade, infelizmente, ocorreram muitos acidentes fatais, né? Quando a gente vai consultar as listas de pilotos que morreram, a gente vê que a bandeira dos Estados Unidos tem muito mais vezes do que a de outros países, né? Tinha mais americanos correndo nessa época? O que fazia isso? Os circuitos americanos eram menos seguros? Historicamente, 500 milhas de Indianápolis sempre foi um desafio para qualquer piloto, né? Mas se você for ver questão de pilotos europeus, também tem muito falecimento, sim. É um período grande da década de 50. Ela foi acentuando o perigo gradativo na década de 60 e 70. O que aconteceu é que o piloto Jack Stewart, o tricampeão, ele começou a trabalhar nos bastidores por melhorias. O Emerson Fittipaldi também foi um engajado, né? Na verdade, a maioria dos pilotos, mas sempre tinha um que, por sua força, por ser campeão do mundo, batalhou muito pela segurança da Fórmula 1. Lembrando que esses pilotos não morreram em vão. Muitas das tecnologias que a gente usa nos carros de rua hoje, de segurança, vieram dessa época. O fato do cara não ter morrido em vão não quer dizer que a morte dele tenha sido nobre, né? Em todo esporte profissional acaba acontecendo muito acidente, né? O problema da Fórmula 1 é que normalmente esses acidentes eram fatais. E aí, conforme a competição ia se acirrando, a velocidade ia aumentando e, obviamente, as mortes também iam aumentar proporcionalmente. A FIA existe desde a década de 50, né? A partir de que momento? Não é FIA, hoje em dia ela é vó. Caralho. A FIA já virou vó. Puta merda. Foi na década de 50 que o argentino Fangio ganhou todos os 5 títulos dele, né? Ele ganhou teve 2 anos de intervalo, ganhou mais 4 seguidos e foram todos por equipes diferentes, né? Ele não ganhou nenhum título consecutivo pela mesma equipe. Na década de 50, o Fangio foi a exceção. Ele era um piloto muito acima da média e já estava com mais de 40 anos, né? A década de 50
foi uma década especial para a Fórmula 1, como foi a década de 80. Se a Fórmula 1 continuou melhorando depois, na década de 60, e depois na década de 70, que foi quando o Brasil começou a ser campeão, né? Por que a década de 50 é considerada mais especial, né? Por causa do retorno, na verdade, da competitividade, as marcas voltaram com tudo. E falando dos pilotos da década de 50, falou assim, ó, os melhores foram Fangio. Ah, tem mais um também, o Fangio. Tem mais outro lá que eu me lembro, deixa eu ver. Ah, o Fangio. Então quer dizer, aí fala... Tem um argentino que eu não lembro o nome, mas começa com F. Eu sei, é o Fangio, é ele mesmo. Peraí, mas na década de 50, mais especificamente em 58, teve uma mulher, primeira mulher que disputou a Fórmula 1, Maria de Phillips. Ah, ela pilotou fogão, ela não pilotou um Fórmula 1. Ela trabalhava na cozinha do autódromo, né, velho? Ah, você sabe que tem uma história engraçada da Maria de Phillips. O diretor de uma prova, acho que do Grande Prêmio da Bélgica, disse que o único capacete que ela colocaria seria o de cabeleireiro. Não seria o da Fórmula 1. Machista! Ele é da FIA mesmo, da Mulher na Fórmula 1, por mais que tenha tido a primeira, e aí sempre vai ter uma exceção, mas, por exemplo, a gente teve na Fórmula Truck uma mulher que correu e, cara, eu lembro dela porque ela saiu na Playboy. Na Fórmula Truck eu nunca ouvia falar da mulher. Na Fórmula 1 é a mesma coisa. Por que esse esporte seleciona tanto só pra homens, né? Eu acho que historicamente dá para explicar muito bem isso. As mulheres realmente ficavam dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E isso foi mudando com o tempo. E na década de 50, que a visão machista era muito maior do que hoje, que ainda tem. Inclusive aqui no Crashcast também tem. Naquela época devia ser muito pior que agora, né? E se ela já não tivesse numa família de piloto, com de repente um pai que a ajudasse, seria impossível, né? Imagine o mérito dessa mulher, a coragem dessa mulher em 58, entrar dentro de um carro de Fórmula 1 e competir com uma porção de homens. Era macho. Ser muito macho. São as pioneiras, grandes mulheres, aventureiras e sempre existiu. É um esporte que exige bastante condicionamento físico também. Ficar 2 horas dentro de um carro, a força G que atua sobre o carro ali é enorme. Tem que ter um condicionamento físico bem resistente. Claro que não é só isso. Ah, mas força G, as mulheres astronautas também aguentam numa boa, né? Acho que força G não é um argumento tão forte assim. E resistência física também não. Conseguir resistência física é possível. Parece que elas não querem, né? Parece que elas não se esforçam o suficiente pra chegar nesse lugar. Ah, eu acho que as mulheres cozinham melhor mesmo. Também. Mas que bando de homem machista! Não acredito nisso! Não, a gente não é machista aqui. A gente vai fazer o que se não tem mulher na Fórmula 1? A culpa não é nossa, é elas que não querem ir. O grande prêmio tá lá. Você quer, entra no carrinho lá, dá uma volta, vê se você vai fazer a classificação e bom. Exatamente, né? Eu vou defender as mulheres aqui, gente. Não é possível. Aliás, os grandes e maiores acidentes de trânsito e tudo mais são cometidos ou envolvem homens. As mulheres têm seguro, inclusive, mais barato. Claro que é porque elas dirigem melhor, né? Olha, eu acho que elas são ótimas esposas de pilotos de Fórmula 1. Porque não tem mulher na Fórmula 1 segurando o guarda-chuvinha lá, o guarda-sol, né? Antigamente não tinha um contrato fixo, né? O piloto, ele era contratado, descontratado por corrida. Só depois de 15 anos foi ter uma piloto, a italiana Lela Lombardi, se inscreveu em 17 corridas entre 74 e 76 e largou em 12. Ressalta, a primeira mulher que pontuou na Fórmula 1 foi ela. Grande Prêmio da Espanha de 75. Olha aí, gente, uma mulher conseguiu pontuar na Fórmula 1. Tanta gente bateu assim nesse grande prêmio. Na verdade, de 40 carros, sobraram 6 e ela ficou em sexto. Ela pontuou ali, ó, na raça mesmo. E pior é que era gata a mulher, cara. Não, não é ela. Ah, não, é. A gente tá vendo é outra aqui. Era feia pra cacete. Puta, parecia um cara, velho. Eu acho Fórmula 1 um excelente esporte masculino.
Por que acontece isso de alguns esportes separarem as mulheres dos homens? Na ginástica, por exemplo, você vê muito mais mulheres praticando aquele determinado esporte do que homens. Não vejo que um homem não teria capacidade de fazer aqueles exercícios como as mulheres fazem, mas tem muito mais mulheres, né? E aí a Fórmula 1 tem muito mais homens. A própria fisiologia, biologicamente somos diferentes. Mulheres têm mais facilidade para certas tarefas e homem... Eu acho que as mulheres não estavam na Fórmula 1 na década de 50, porque quebrava muito a unha, velho. Ai, caralho, velho, puta merda. Eu acho que daí, enquanto ela ficava assim com a mão no volante, a outra arrumando o cabelo, daí se perdia na... Mas aqueles cabelos da década de 50 também... Você já viu uma corrida que a Penélope Charmosa ganhou no desenho? Eu nunca vi. Verdade, cara, puta. Ela ficava só no espelho, né? O Ronaldo falou uma coisa aqui muito interessante e importante. Fisiologicamente, biologicamente, tem diferenças. E depois, as mulheres são muito mais cautelosas que os homens. Por isso até os seguros de carros dirigidos por mulheres são mais baratos, gente. Tá explicado, os pilotos de Fórmula 1 na curva ligavam o pisca, davam sinal. Na verdade a mulher na Fórmula 1 ela parava no cruzamento, então ela... Não, podem passar todo mundo aí, eu vou depois. As mulheres não adianta, são mais cautelosas e assim, gente, tem coisas que são feitas ou adaptadas, né, muito melhor à estrutura masculina e tem coisas que são muito mais adaptáveis à estrutura feminina. Ginástica artística, por exemplo, principalmente a ginástica rítmica, ela exige uma flexibilidade que normalmente as mulheres têm muito mais do que os homens, né? Fazer um espacato, por exemplo, né, essa abertura de pernas é muito mais fácil para uma mulher do que para um homem. Sim, tem uma dobradiça lá no meio, né, velho? E vamos para a década de 60, uma década de grandes perigos. Felizmente não teve nenhuma mulher nessa década aí competindo. Que maldade. Não foi, né? Tá marcado na história ali, não teve mulher na década de 60. Grandes escuderias que surgiram aí, ó, Cooper, Climax, BRM, as britânicas, né? A Lotus, o grande construtor e campeão Jack Brabham, o primeiro campeão e construtor, né, da Fórmula 1. Ele foi campeão pela Cooper. Em 1966 ele foi tricampeão e se tornou tricampeão pela escuderia Brabham. Né? Legal isso, não é, Eida? Fala pra mim. Você gostaria de estar na pele do Jack Brabham, né? Inveja dele, não é? Nessas épocas dos primórdios da Fórmula 1, era muito comum o piloto participar da construção do carro. As fábricas de automóvel que construíam os carros, e muitas dessas escuderias eram de fábricas de automóvel. Ferrari, Alfa Romeo, Maserati. Existia o departamento de competições das marcas, né? Das marcas, exatamente. E isso voltou agora, depois dos anos 2000, porque ficou perdido ali quando essa onda dos patrocinadores tomou conta da Fórmula 1 ali, depois da década de 70 em diante. Isso acabou um pouco, né? Porque a grana não vinha só da montadora. Então a montadora acabava sendo só o maker, né? Ela só punha a mão na massa. Mas o dinheiro mesmo vinha de patrocinadores, vinha da televisão. E houve um resgate, na verdade, do misto escuderia-marca, né? Antes eram marcas que deixaram de investir, depois ficou um bom tempo com as escuderias e motores competitivos. Depois houve o resgate propriamente das marcas voltando para a Fórmula 1, com o intuito também de ficarem mais ricas, né? Vamos dizer, né? E não vamos falar que na Fórmula 1 só gastaram, porque a Renault, quando retornou para a Fórmula 1, ela ganhou muito dinheiro com o Fernando Alonso. Em 64, quem foi campeão pela Ferrari foi o John Surtees. É legal falar dele porque ele foi um campeão na Fórmula 1 e foi um campeão no motociclismo. Ele foi heptacampeão. Ele foi um Schumacher das motos e um campeão pela Ferrari, um campeoníssimo pela Ferrari. Isso é muito legal, é como se o Valentino Rossi fosse campeão pela Ferrari hoje, seria extraordinário. A torcida italiana chamava ele de Il Grande John.
Eu acho que um dos grandes pilotos da década de 70 é o Jim Clark, né? Era da Escócia, era conhecido como escocês voador. Tem outro escocês voador, que é do ciclismo, que é o cara que quebrou o recorde da hora por várias vezes e construiu bicicleta com peça de máquina de lavar. Mas o primeiro escocês voador foi o Jim Clark na Fórmula 1. E ele foi bicampeão em 63 e 65. É uma década que teve o primeiro campeão norte-americano, né? Phil Hill, pela Ferrari. Ferrari Nariz de Tubarão, um projeto novo da Ferrari com motor traseiro. Entrando na década de 70, foi quando o Brasil apareceu, né? Em 72, o Emerson Fittipaldi foi campeão pela primeira vez. Foi o primeiro brasileiro a ser campeão na Fórmula 1. Foi quando o Brasil surge no mundo para a Fórmula 1. Depois ele foi campeão novamente em 74. Tem uma curiosidade da década de 70 que o primeiro campeão póstumo foi o Jochen Rindt. Ele conseguiu vencer o campeonato depois de morto. O único campeão póstumo da Fórmula 1. Ele se acidentou fatalmente no Grande Prêmio da Itália. Perdeu o controle na curva parabólica e morreu instantaneamente. Não houve ambulância, helicóptero, não houve esse tempo todo que salvasse o Rindt. E posteriormente, depois da morte, haviam ainda 3 corridas a serem completadas do calendário, com 4 pilotos com chances. Mas nenhum desses 4 pilotos conseguiu a pontuação que Rindt já tinha. Cara, é muito curioso, né? Porque em outros esportes, eu não tenho conhecimento de um atleta que foi campeão depois de morto, né? Eu também não tenho. E aí, na década de 70, é que começa a aparecer os nomes que nós conhecemos hoje, né? A gente que tá na faixa dos 30, conhece quase todos os nomes de campeões da década de 70. Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda. Quer dizer, esses caras são nomes que nós conhecemos hoje. E foi na década de 70 que a Fórmula 1 começou a ficar conhecida aqui no Brasil, né? Comercialmente no Brasil, né? Comercialmente mais forte. Tem um filme bem legal que é sobre a temporada de 1976, né? É um filme atual que é sobre a rivalidade do Niki Lauda com o James Hunt. E também é uma década em que os monopostos ficaram bem perigosos. O James Hunt, por exemplo, dizia que ele ficava sentado do lado de um tanque de gasolina sob rodas. Cara, que foda. E uma curiosidade, na década de 70 não teve nenhum campeão consecutivo. Isso mostra que foi bem acirrada. O Emerson Fittipaldi, o Niki Lauda e também o Jack Stewart ganharam mais de uma vez nessa década, mas não consecutivamente, sempre intervalado. Parece que foi mais equilibrado do que a década de 50, por exemplo, né? Que o Fangio e o outro maluco lá, que eu não lembro o nome agora, ganharam. Na década de 50 você tinha o Fangio, o Ascari, que foram campeões e ganharam 7 campeonatos, mas você tinha o Stirling Moss, que foi 5 vezes vice-campeão, né? Então, quer dizer, 3 caras dominavam a Fórmula 1. A década de 70 ela tinha uma rivalidade bem legal entre o Fittipaldi e o Jack Stewart. Também tinha o Jack Ickx, um belga, muito bom. Foi vice-campeão também uma vez. Em 70 ele foi vice-campeão. Depois ele não alçou mais uma escuderia que pudesse dar resultados a ele. Em 75, por exemplo, o Niki Lauda foi campeão. Ele tentou o bi em 76, mas quem impediu isso foi o James Hunt. Um mulherengo. O cara fumava, bebia e corria. Que homem que não quer isso hoje, hein? Ai, caralho, né? Catar a mulher, correr de carro, fumar e beber à vontade, devia ser uma vida horrível. Devia ser horrível. Enquanto o Niki Lauda ele era sisudo, técnico, queria saber mais dos resultados, o James Hunt tava lá com seu charutinho, com as suas 2 ou 3 namoradinhas. Gostava da farra. Todo esporte tem alguém assim, né? É um farrista, né? É o cara que é o fanfarrão da galera, né? A vitória do José Carlos Passe, o Grande Prêmio do Brasil, é muito legal lembrar disso, porque ele também foi um piloto que alçou grandes resultados. Ele morreu num acidente aéreo em 77 e sobreviveu à sua carreira. Voltando à rivalidade Lauda-Hunt, o Lauda, na sua concepção técnica, né, foi muito positivo para a carreira dele. O Hunt também pela sua garra. E na temporada de 76, o Lauda quase morreu num Grande Prêmio da Alemanha, né? Ele ficou terrivelmente ferido, né, com queimaduras, e voltou 2 meses depois, ainda ameaçando o título do James Hunt. Então é impressionante você pensar num piloto que se acidentou terrivelmente
em chamas e voltar para tentar ainda ser bicampeão, que seria o caso do Lauda, né? Ainda não estava recuperado, colocou aquela balaclava por cima dos ferimentos da queimadura, correu daquele jeito, né? Porque ele era o líder do campeonato. Se ele não corresse as últimas provas do campeonato, isso estava ameaçando o título dele. Então, mesmo com a cara toda derretida, ele voltou a correr fudido. Conseguiu ser vice-campeão, né? O Hunt, na verdade, precisou correr muito a temporada de 76 para poder ser campeão. E o Nick Lauda ficou deformadaço, assim, ele ficou meio mutante depois desse acidente, né? O Brasil começa a vencer na Fórmula 1 em 70, no último grande prêmio da temporada, que foi o grande prêmio dos Estados Unidos, foi o Emerson Fittipaldi que venceu. 2 anos depois, ele chegou a ser campeão mundial. Foi uma ascensão rápida, começou bem assim na Fórmula 1. A nossa época de vitórias começou bem. Começou lá com o Chico Landi, na década de 40, final da década de 40 para 50. Chico Landi, ele não estendeu a sua carreira internacional, foi bem respeitado na Europa, tudo. Mas, basicamente, Emerson corria por 30 nomes, 30 grandes pilotos nacionais que não foram estender sua carreira para o exterior. O Brasil teve pilotos antes do Emerson Fittipaldi, no que era a Fórmula 1 dos primórdios e até na própria Fórmula 1 mesmo. Sim, o mais famoso dele é o Chico Landi, que correu de Maserati, correu de Talbot. Bom, depois vence novamente o Campeonato Mundial em 74 e aí o Brasil dá uma sumida. Então, aí que começa a história vencedora do James Hunt. Pelo fato de James Hunt ser campeão em 76, tem a ver com o Emerson, porque ele sai da McLaren para montar uma equipe própria, a Copersucar Fittipaldi, com aquele sonho também de... Ele quis ser um Jack Brabham, mas não conseguiu. Ele quis ser um campeão construtor. E a escuderia dele, na verdade, só deu dor de cabeça. Então, com a saída do Emerson Fittipaldi da McLaren, sobrou uma cadeira para o James Hunt, que vinha já de uma temporada anterior muito boa por uma escuderia semi-oficial. A Esket ganhou até corrida nesse ano de 75, por isso que ele foi lembrado pela grande McLaren na época, e foi o campeão de 76. Vale ressaltar o DVD Rush, No Limite da Emoção. É um bonito DVD sobre a rivalidade Lauda-Hunt. Tem um filme muito legal chamado O Fabuloso Fittipaldi, que é sobre a temporada dele no ano de 72. É um filme raro, viu, gente? Mas é bem legal. Esse Rush é muito legal. É um filme muito bonito, muito bem produzido. Rush eu gosto, principalmente a música do MacGyver, né? Nessa época, na década de 70, os carros eram V8, né? O motor V8 tomou conta. Então, na verdade, foi o V8 e aí foi o advento, por exemplo, dos motores turbo, né? A entrada dos motores turbo foi no final da década de 70. A Renault voltou para a Fórmula 1 por conta do desenvolvimento desse motor turbo. A marca Renault voltou como escuderia oficial em 77. E eram motores V8 que até o final da década de 70 eram aspirados. Aí a Renault vem para a Fórmula 1 no final da década de 70 trazendo o turbo. A década de 80 começa com aquele motor turbo alucinante que tem aquele ronco que a gente lembra que era foda na televisão durante a década de 80 inteira. E era uma época que a gente era criança e domingo sim, domingo não, sei lá qual que era o intervalo entre uma corrida e a outra, mas o ronco dos motores na TV era uma coisa que chamava muita atenção, né? E foi aí na década de 70 que surge, eu acho que o melhor brasileiro que teve na Fórmula 1, que é o Nelson Piquet, que eu acho o Nelson Piquet um piloto foda, só que ele não tinha o carisma que o Ayrton Senna tinha. E ele não morreu em desgraça no meio de uma corrida como o Ayrton Senna morreu. Como acontece muito no rock and roll, né? Morreu no auge da carreira. E isso acabou trazendo uma notoriedade muito grande pra ele, né? Quando o cara morre no auge da carreira, ele acaba sendo mais endeusado do que ele já era quando ele morre na decadência, né? Que é o caso do Schumacher agora, que acabou, mesmo depois de ter feito tudo que ele fez, tá no limbo, né? De repente, se ele morre no último campeonato dele e não termina o último campeonato e fica lá com 6 títulos só, a gente ia lembrar dele com muito mais saudade. Morreu, vira ídolo.
Exatamente. E se morrer no auge, a potência desse ídolo acaba sendo muito maior, né? O Nelson Piquet. Por que o Nelson Piquet era esse cara tão filho da puta? Porque ele saía do carro e dava uma porrada no cara que fechou ele no meio da corrida. O que tinha no Nelson Piquet que fazia ele tão diferente? Porque ele é um cara super respeitado na Fórmula 1, ainda hoje, né? Eu acho que o Nelson Piquet é um misto de sinceridade e competência. Essa coisa, por exemplo, o que você falou dele sair do carro... Foi no Grande Prêmio da Alemanha. Então, tinha um piloto bem medíocre, que era o chileno Eliseu Salazar. Ele tomou umas porradas na cara do Piquet, porque o Piquet estava na liderança desse Grande Prêmio e o chileno fez cagada. Então, eu faria o mesmo também. Eu sairia do meu cockpit e ia meter porrada na cara desse incompetente aí que tava de retardatário. Esse Salazar era um cara que você sempre ouvia dele, mas ele nunca fazia porra nenhuma, que era tipo o Nakajima, né? Você ouve o nome do cara toda a corrida, mas ele nunca ganha nenhuma corrida, né? Entrou por cota. Ele sempre entrava por cota lá. Ele corria numa escuderia fraca, que era a ATS, mas também não fazia muito por merecer, não. Acho que ele pagava mais pra correr do que pra competir. A década de 70 também ela mostra o primeiro africano, né, sul-africano campeão, George Scheckter, pela Ferrari. O primeiro título do Nelson Piquet já na década de 81. A curiosidade dos títulos do Piquet, que ele nunca foi campeão num domingo. Ele foi campeão 2 primeiros títulos num sábado. E o terceiro, ele seria campeão num domingo, ele não correu. O Piquet ele teve uma rivalidade muito grande mesmo com o Senna. Isso foi notório, né? Ele não ia com a cara do Ayrton Senna e o Ayrton Senna acho que também não. Então foi a imprensa não botava muita pilha, mas você via os dois assim sem vontade nenhuma, uma de ser amigo do outro, né? Então... A imprensa acabava transformando o Ayrton Senna como queridinho, fez muito isso, porque ele era simpático, porque ele dava entrevista, o Nelson Piquet não estava afim de dar entrevista, mandava tomar no cu, e aí a imprensa acabou não gostando tanto dele quanto gostava do Senna. O Senna era esperto nesse ponto. Se ele sabia que ele precisava da imprensa, ele ficava lá puxando o saco da imprensa, e obviamente isso foi bom pra ele. Mas o Nelson Piquet até zoava o Senna, chamava ele de viadinho, tirava sarro que ele não gostava de mulher. O Nelson Piquet, na verdade, ele criava muita polêmica em torno disso daí. Pôde falar e pôde fazer, e foi tricampeão, não foi campeão à toa, ele foi um grande acertador de carros, de motores, ele começou como mecânico, então ele tem o valor dele. Eu, propriamente, assim, admiro ele pelos títulos dele, uma pessoa realmente verdadeira no que pensava e expressava, e não ficava muito de nhenhenhen com a imprensa, não. O que eu digo que o Ayrton Senna não era esse deus todo é porque num ano ele foi colocado pra fora da corrida pelo Prost, pro Prost poder vencer o campeonato. No ano seguinte ele faz a mesma coisa com o Prost, só que no ano que o Prost faz isso, o Prost é um filho da puta. No ano seguinte, nem se fala do assunto. O mocinho, o brasileiro, Ayrton Senna, nunca erra. Na Fórmula 1, como em qualquer outro esporte, o atleta é picareta. Ele trapaceia pra poder vencer, ele usa o doping pra poder vencer. Só que a imprensa mostra o que ela quer mostrar. É nesse sentido que eu quero dizer. Ele não era absurdamente melhor que os outros, mas os erros dele não eram mostrados. Mas sim, Jefferson, imagina que você vai denegrir a imagem de um herói. Pense, essa a função aí da imprensa, e claro, ele pode ter trapaceado, entre aspas, aí, e isso ficou sem nenhuma ênfase exatamente para que o povo continuasse amando e para que a gente continuasse aí tendo o herói. Então quer dizer que se a gente mostra, não que fosse uma face ruim dele, não é nesse sentido que eu quero dizer, porque eu inclusive apoio tanto o Prost em colocar ele pra fora pra vencer o campeonato, quanto ele em colocar o Prost pra fora da pista pra vencer o campeonato. O cara tá numa competição, e se faz parte da competição dar aquela jogadinha, se o cara não se segurou em cima da pista, imperícia dele. Se a gente desconstrói esse herói que a sociedade tem, isso pode trazer um efeito muito negativo pra essa sociedade? Não necessariamente, mas imagine em termos de noticiário, por exemplo, sair lá, aí
Ayrton Senna trapaceia na corrida e põe Alan Prost fora do campeonato, ou do título que seja. Qual seria a repercussão disso? Pegou no doping como exemplo de outros esportes, né? Quer dizer, você tem uma repercussão tão negativa que talvez acabasse com a carreira dele, né? Em termos, assim, dessa notoriedade. E isso, para uma população, é altamente deprimente, depressivo. A gente talvez tivesse pessoas aí que, não conseguiriam sequer trabalhar no dia seguinte, que foi o que aconteceu quando Ayrton Senna morreu. Observa o que aconteceu quando Ayrton Senna morreu. Quantas pessoas choraram, quantas pessoas ficaram deprimidas. Não estou defendendo. Não pode mostrar outra face, ou não pode mostrar que o herói também erra, porque o herói também erra, gente. Napoleão que o diga, né? Mas essa necessidade, a mídia mantém isso, e isso é muito negativo. É muito negativo para um povo, até porque é utilizado para tirar o povo da realidade mesmo, né? Isso é uma espécie de transcendência. Você tira o povo da realidade com os heróis, e se você acabar ou denegrir a imagem do herói, você traz o povo para a realidade. Daí todo mundo vai começar a fazer passeata, a dizer que o salário não tá bom, né? Vai começar a olhar para a realidade. Hoje a mídia tem muito essa função, não sei se só hoje, mas é uma função política, eu diria, de distorcer ou de distrair. A mídia hoje tem função de distrair, trazer o povo, a atenção do povo para onde ela quer e não para onde ele precisa olhar. Isso chama mídia de massa, né? Massificação do povo. O povo com senso crítico não é uma coisa boa. O Piquet não tinha aquele carisma com a imprensa. Se o repórter criticasse uma ação dele na pista, ele ia lá e batia no repórter na corrida seguinte. Ele encontrava o cara no meio do corredor, dava um tapa na cara do sujeito. E o Ayrton Senna não fazia isso. O Ayrton Senna pedia desculpas, ele levantava a bandeira do Brasil. O Piquet não levantava a bandeira do Brasil, porque ninguém lá do Brasil pagou o meu salário. Eu tô aqui por conta própria. E isso acabou fazendo com que ele não fosse tão bem visto quanto era o Ayrton Senna. Talvez um Nelson Piquet, com a mesma postura do Ayrton Senna, tivesse feito com que a gente se apaixonasse muito mais pela Fórmula 1, porque aí seriam dois heróis, super-heróis, foi um só. E o Nelson Piquet também teve momentos em que ele ralou pra cacete, em que ele se fudeu pra ganhar a corrida, só que a imprensa não precisava mostrar o heroísmo do Nelson Piquet, porque não teria o mesmo retorno que tinha, né, mostrando o heroísmo do Ayrton Senna. Mas o herói precisa ser bonzinho, né? Ele tem todo precisa cativar, tem que trazer toda essa luz, né? Essa luminosidade, né? Então eu acredito que tenha muito a ver com isso. Pra cá um pouco, porque aí eu acho que década de 80, 90 e 2000, a Fórmula 1 fica meio parecida, ela se mistura. O Schumacher venceu 7 campeonatos, foi um mega herói, mas ele era parecido com o Nelson Piquet. Ele não era agressivo como era o Nelson Piquet, mas ele não tava nem aí pra imprensa. A humanidade precisa de heróis. O ídolo do esporte, aquele cara que vence demais e não é tão carismático, acaba não atraindo tanto a atenção da imprensa. Talvez a gente veja tanto na imprensa que o Schumacher foi campeão porque era fácil. Talvez se ele fosse mais simpático, ele realmente fosse o campeão que ele é, pelo menos aos olhos da imprensa, né? Eu acredito que sim. E aí a gente começa, depois que passa Ayrton Senna, que todo mundo já sabe quem foi, e Nelson Piquet, que todo mundo também já sabe quem foi, mas a imprensa não mostra tanto. A gente vem pra uma era em que a Fórmula 1, pelo menos pro Brasil, começa a ficar menos atrativa, né? Tem o Rubens Barrichello, que tem números impressionantes, foi o cara que correu mais grandes prêmios. Por mais que ele seja um carneirinho que faz o que todo mundo manda, como a imprensa diz, eu faria o que todo mundo manda na Fórmula 1 pra correr, pra estar todo domingo dentro de um carro de Fórmula 1. Ele era um bom piloto, porque se não fosse, ele não teria um contrato com a Ferrari. A melhor equipe tinha ele como piloto. Não é só o fato dele obedecer sem reclamar, é porque ele tinha algum valor. Não era um herói, né? Não era aquele cara que cativa. As entrevistas dele eram sempre entrevistas de jogador de futebol, né? Não foi dessa vez, da próxima a gente melhora. E ainda põe a culpa no carro. Barrichello teve grandes oportunidades. Pô, ele ganhou uma corrida do 1 milhão aí na Stock Car. Tem que ressaltar isso aí, viu? Só numa corridinha, o cara ganhou 1 milhão. Pô, o cara não vai pra ser bom isso daí? Hoje em dia ele tá trilhardário. Em cada lugar que ele vai tem um campo de golfe exclusivo pra ele jogar. Mas será que ele chega em primeiro na corrida dos carrinhos de golfe? Eu também eu gostaria de dizer que eu gosto muito de massa, como bastante. Como
Eu acho que a população brasileira precisa mais de massa mesmo. Comam massa, viu? Bastante. E uma curiosidade é que as duas únicas vezes que pessoas invadiram a pista foram as 2 vezes que o Barrichello ganhou. Em 2000 e em 2003. Quando o cara tava pra vencer alguém, pô, manda um maluco lá na pista pra ser atropelado. Existe essa coisa do azar, do cara que tem uma energia negativa que não deixa ele vencer? Parece que isso rondava o Barrichello. Na 500 milhas, quando ele corria bem. Na Stock Car, ele corre corrida de kart lá, beneficente. Ele sempre ganhava. O cara é um piloto talentosíssimo, mas sempre acontece o motor quebrar, o cara é muito azarado. Talvez tenham feito alguma macumba ou alguma coisa assim pra ele, né? É engraçado a gente pensar. Eu acredito muito mais que falte confiança na Fórmula 1. De alguma maneira, se é que todas as outras questões aí de carro, de escuderia, não cooperam pra isso, talvez ele tenha aí... Não nasceu pra Fórmula 1, talvez ele nasceu pras outras, né? Mas não pra essa. E talvez uma questão interna dele que ele não confia suficientemente. O azar tá muito ligado com isso, com a mente, né? O cara talvez não esteja tão preparado pra isso. E aí as coisas não dão certo. Ou realmente é algo transcendente. Ele não foi abençoado por Deus. Ai, caralho, a controvérsia. Tem um encosto na frente do carro do Barrichello que não deixa ele ganhar a corrida. Chama o Malafaia. Não dá pra negar que ele é um piloto foda. Inferior ao Schumacher, inferior ao Piquet, inferior ao Senna, obviamente. Mas ele é um piloto foda, porque ficar a quantidade de tempo que ele ficou na Fórmula 1, venceu poucas corridas, mas conseguir se manter numa categoria tão competitiva e que tem tanta gente querendo entrar, provavelmente muitas vezes príncipes lá da Arábia ofereceram grana pras equipes. Porra, coloca meu filho aqui em qualquer equipe correndo que eu pago o salário dele. O Barrichello era rico, em alguns momentos ele deve ter feito coisas desse tipo, né? De trazer patrocínio, de trazer dinheiro, mas ele tem essa coisa de ser bem visto, admirado pelas pessoas ali daquele meio e aí acabar sendo gostado pelo circo da Fórmula 1 e ter continuado lá, né? Essa ridicularização da imagem dele, que é um vício do brasileiro, pelo fato de ele não ter sido campeão mundial, essa chacota em torno da imagem, que isso aí é muito comum. O Massa é um outro também com essa chacota ultimamente, por ele também ter quase sido campeão do mundo. Esses pilotos, eles tiveram a dedicação deles para a competição. Tudo isso parece que não foi nada. Sempre tem que ter o herói, mas também é necessário o anti-herói. Como nós tivemos um Senna, o Barrichello vai fazer a antítese, que é o anti-herói. O Piquet foi um anti-herói. Ele era um brasileiro, gente, numa equipe britânica. É como se ele fosse primeiro piloto de uma escuderia brasileira e tivesse um argentino como segundo piloto. O brasileiro sempre teria tudo e o argentino não teria nada. E ele fez valer o título, o tricampeonato dele em cima, numa equipe britânica e com um piloto britânico. É bem legal isso. O cara era mega foda, velho. Bem competente, sim. Fez valer, isso aí tá marcado na história. E o Mansell teve que correr muito para depois ter se tornado campeão do mundo. É que ele parou de apanhar do pequeno. Não basta você ser excelente, precisa de outras qualidades. E alguns se mantêm por outras qualidades que não a excelência ou esses grandes iluminados, como alguns que vocês citaram aí, Ayrton Senna, Fittipaldi, Fangio, né? Outros, como o Barrichello, se mantêm por causa de outras qualidades. É o bom moço, o cara que todo mundo gosta. E claro, corre, né? Aí quando fala no Brasil do Rubens Barrichello, o cara é ridicularizado sempre. Só pelo fato, gente, dele não ter sido campeão do mundo. Eu acredito que é um defeito nosso, do nosso povo sempre valorizar somente o primeiro lugar. O segundo lugar não vale nada. É um devido do nosso povo humano, né? O brasileiro não gosta de falar vice. Vice, bichinho, vice, daí, viu?
E aí a gente começa a década de 90 com o Ayrton Senna dominando, né? Ele ganhou 90 e 91, já tinha sido campeão em 88. E aí, depois do tricampeonato do Ayrton Senna, é que vem o primeiro campeonato do Nigel Mansell. O Nigel Mansell não surgiu na década de 90. Ele já vinha brigando com Piquet e companhia, e o próprio Ayrton Senna, né? Desde o começo da década de 80. Por que o Mansell levou tantos anos pra conseguir o primeiro campeonato? Eu acho que porque todos se aposentaram ou morreram, viu? Então o Barrichello não levou a mesma sorte, né? Não levou a mesma sorte. O Leão, ele já tava bem cansadinho já em 92. Ele falou assim, olha, vai ser a minha última estocada, vai ser em 92. Como já não tinha mais ninguém dessa turma boa aí de 80, ele não aguentou mais. Ele falou assim, olha, eu vou ser campeão, vou ter que tentar ser pelo menos campeão do mundo. E conseguiu em 92. É porque a Williams tinha um carro excepcional também, né? Tinha aquele sistema de suspensão ativa, que depois foi abolido da Fórmula 1, né? Aí depois a gente vem pros dois primeiros campeonatos do Schumacher, que foi pela Benetton. Aí tem um hiato entre o segundo e o terceiro campeonato do Schumacher, que são 4 temporadas. O Jacques Villeneuve e 2 do Mika Hakkinen. Por que o Schumacher levou 4 anos pra conseguir vencer o terceiro campeonato e aí vencer os outros 5 seguidamente, né? Ninguém riu dessa vitória, mas o Damon riu. Nossa, que idiota. Risadinho. Horrível! O desenvolvimento que a Ferrari fez pro Schumacher. O Schumacher ele foi pra Ferrari em 96. A concepção de um projeto, porque a Ferrari já vinha um bom tempo sem ser campeão do mundo, né? Foi o Scheckter ser campeão em 79 e não houve mais campeão Ferrari. Vários bons pilotos correram na Ferrari nessa época. Alboreto, Gilles Villeneuve, um grande canadense. Schumacher veio pra Ferrari para acabar com esse tabu, essa seca de títulos. Já veio numa enxurrada de 2000 a 2005. Essa vinda do Schumacher pra Ferrari foi um projeto muito bem estruturado. Ele veio pra Ferrari em 96, mas só conseguiu ser campeão pela primeira vez na Ferrari em 2000. 4 temporadas desenvolvendo o carro, desenvolvendo o projeto. Se não fosse um projeto muito bem organizado, eles poderiam ter mandado o Schumacher embora já no segundo campeonato, porque traz o cara pra equipe, daí o cara não é campeão no primeiro ano, não é campeão no segundo, não é campeão no terceiro. Mesmo assim, eles continuaram com a ideia, e quando ele foi campeão em 2000, aí depois degringolou, né? Não foi só isso também, né? Ele foi o desenvolvimento dele com a escuderia. A Williams estavam com ótimos carros nessa época, tanto é que ela dividiu esse ato aí com dois títulos de pilotos Williams, depois com 2 títulos, o Mika Hakkinen sendo bicampeão na McLaren. Então, a McLaren forte, Williams forte e Ferrari se reconstruindo, né, com o desenvolvimento do Michael Schumacher para os anos seguintes. Esse mito que a gente tem, se é que é mito, de que o Schumacher foi campeão porque não tinha ninguém para concorrer com ele, é verdade? Não tinha mesmo? Os outros carros eram tão ruins assim? Porque o que a gente via nas corridas é que ele era um piloto absurdamente bom. Você não via notícia dele na balada, você não via notícia dele na pista de esqui, você não via notícia dele na farra. Você via notícia dele, falta 3 meses pra começar o campeonato e o Schumacher tá treinando no autódromo não sei aonde. Tinha uma vontade extrema dele de ser o campeão. Ele era tão absurdamente melhor que os outros, ou os outros eram tão absurdamente piores que ele? Eu acredito que ele era bem superior e acredito que a Ferrari tinha o melhor equipamento para oferecer para um piloto também. Então era um casamento perfeito nesse começo de década 2000, que McLaren também tinha se enfraquecido, trocado de pilotos, o Michael Andretti veio para a McLaren e não deu certo. A McLaren apostou achando que um campeão da Fórmula 1 Indy seria um bom piloto de Fórmula 1, isso não se mostrou. A Williams enfraquecida. Depois a Renault veio para poder fazer um pouco de frente aí a Ferrari. Mas entre 2000 e 2004, ele tinha um bom segundo piloto que era o Barrichello, vamos dizer isso. O Barrichello era um melhor segundo
piloto para todas as equipes. Não vamos tirar o mérito do Barrichello, não. Então, Ferrari e Barrichello, ele era o melhor segundo piloto para a escuderia. E todos queriam ele como segundo piloto porque ele era um bom escudeiro mesmo. Então, depois que o Schumacher ele foi perdendo fôlego também, né? A gente percebe em outros esportes atletas que são absurdamente melhores que os outros, têm uma média muito acima, e aí as pessoas ficam, pô, mas é que só tinha gente ruim. Não é que só tinha gente ruim. No salto com vara, tem a russa Yelena Zimbaeva, que é absurdamente superior às outras atletas. Por quê? Ela se mudava pra perto do centro de treinamento de onde ela tava treinando, pra não ter que gastar tempo se deslocando pro lugar de treino, porque o foco dela é treinar e ganhar a competição. Ela só fazia isso, dormir, comer, treinar, competir e ganhar. Você vai ver isso no ciclismo com o Lance Armstrong, que todo mundo tá falando agora que ganhava porque tomava, mas os outros também tomavam e não ganhavam, então quer dizer que ele era melhor. Às vezes acontece isso em alguns esportes, de um atleta ser muito melhor que os outros, mas esse atleta é melhor porque os outros são piores, e não é necessariamente isso. Só que aí, se o cara não tem aquele carisma, aquela coisa de ser extremamente sorridente o tempo inteiro, a imprensa mostra o que ela quer, né? Daí depois, em 2007, a Ferrari ainda ganha mais um título com o Kimi Raikkonen, e teve Lewis Hamilton, Jason Button, e aí no finalzinho da década, o primeiro campeonato do Vettel. A gente não pode esquecer que o Vettel ganhou 4 títulos seguidos. Cara, isso é um número muito expressivo. O Vettel ganhou 4 campeonatos seguidos e o Schumacher ganhou 5. Não é uma diferença tão grande assim. E por que o Vettel não é tão falado quanto foi o Schumacher, né? A gente praticamente não ouviu falar do Vettel, cara. E é uma história recente, né? O que aconteceu com a Fórmula 1? Que você tem um piloto que ganha 4 campeonatos seguidos e a gente não ouve falar o nome dele, assim, né? Eu acho que é por conta da velocidade da informação. Parece que não, né? Mas eu vendo Sebastian Vettel tetracampeão, tem o mesmo peso de títulos, por exemplo, de um Alan Prost, mas eu acho o Alan Prost 10 vezes melhor que o Sebastian Vettel. O outro era um professor, o tetracampeão Vettel é um ótimo piloto também, mas pra mim não se comparam. Mas o que marca a história ali é que ele ganhou 4 títulos seguidos. Faz a gente voltar no tempo e achar que também era uma temporada escassa de qualidade de piloto, de equipamentos. Faz a gente pensar. Então um se sobressaía e os demais não conseguiam alcançar. Com o que a gente vê na imprensa, e isso é uma coisa curiosa, se você pergunta para as pessoas quem foi o maior campeão dos anos 2000, foi o Schumacher. Venceu 5 campeonatos na década de 2000. Hoje, quem é o maior campeão? É a Red Bull. Venceu 4 seguidos. E por que teve essa inversão? A gente não lembra que foi a Ferrari que ganhou 5 campeonatos, mas lembra que foi o Schumacher. E hoje a gente não lembra que foi o Vettel, acabei de esquecer o nome do cara, mas lembra que foi a Red Bull. RBR. É verdade, é RBR. Ai, caralho. O que me faz lembrar mais do Vettel foi quando ele corria na Toro Rosso em 2009. Ele não tinha título nenhum, mas ele ganhou um grande prêmio da Itália com um carro inferior aos outros. Olha só, isso pra mim é mais relevante do que pensar em 4 títulos mundiais dele atualmente. É a decadência da Fórmula 1. E aí a gente vem para um assunto do momento. Será que a Fórmula 1 realmente tá em decadência? Ela piorou? É fácil a gente dizer, porra, mas hoje o cara joga videogame. Mas o cara tem que ser bom em jogar videogame. É milimétrica a diferença de erro que ele tem. Na década de 80 o cara podia entrar totalmente errado na curva e conseguir recuperar e trazer o carro de volta. Eu acho a Fórmula 1 de hoje muito melhor do que a Fórmula 1 da década de 80. Muito mais eficiente. O piloto tem que se preocupar em aproveitar melhor o traçado, em ganhar a corrida, em fazer o carro ter o menor tempo, e a diferença entre as equipes é muito menor do que foi no passado. Você não tem que perder tempo se preocupando em trocar de marcha, puxar o volante que é pesado. Você tem que se preocupar em fazer o carro adquirir o melhor traçado e aproveitar melhor a condição da pista. A gente tem pistas melhores, carros que dão menos defeito, porque os carros davam muito defeito. O piloto tem que perder menos tempo prestando atenção se o carro tá bom ou não, porque o mecânico online tá fazendo isso. Então o piloto se concentra simplesmente em pilotar. Essa decadência da Fórmula 1, será que é porque faltam heróis? Heróis carismáticos, a gente pode dizer, não? Talvez a gente transformasse esses pilotos do passado em heróis, porque eles desciam quase mortos de dentro do carro, eles desciam cansados, com aquela cara de que sofreu, e os heróis de hoje não sofrem, pelo menos fisicamente não sofrem, a gente não enxerga eles sofrendo, porque talvez psicologicamente seja extremamente desgastante. Instruções no teu ouvido ali a todo momento. Aquela coisa do cara que quase morreu durante a batalha, traz um apego, uma compaixão pelo cara, e hoje, mas o cara não sofreu, como é que eu vou
Gostar de um cara que não sofre, que não deu a cara pra bater. Aparentemente, pelo menos. É que o herói aí imita a vida, né? Normalmente a gente sofre bastante na vida. Então, assim, que mérito tem um herói que nem suou? Hoje você vê uma corrida, por exemplo, vencida pelo Lewis Hamilton, daí você pensa assim, ele nem suou mais, assim, o piloto não tá nem mais suando no cockpit do carro. Nem o suor mais tá vindo mais. Pô, é Rexona, velho. É assim que a gente vai ficando sem heróis, que se ele não, simbolicamente não representa mais o herói, perde a graça. Observa isso. Esses novos pilotos que não suam, que não batalham, como dizem vocês, não sofrem, né? Que simbologia ele traz, psicologicamente falando? Como se o piloto, nessa Fórmula 1 atual, fosse um operador, simplesmente, né? A gente só precisa ter um cara lá dentro do carro. Tecnologicamente é extremamente possível esse carro ser operado por controle remoto, inclusive, né? O cara tá ali só pra virar o volante. Poderia perfeitamente colocar um macaco no lugar dele. Eu colocaria um boneco gigante do Playmobil em cima nesses carros aí, ia ficar bem bonitinho. Tem um vídeo no YouTube, você já viu, do carro de Fórmula 1 andando sozinho no circuito? Sem piloto. Não, sensacional esse vídeo. A FIA tá muito parecida com o UFC. O atleta, o piloto, ele não é o foco. O foco é a empresa ganhar o dinheiro, é o estádio ficar lotado pra gente assistir a luta. Se o atleta tá fazendo o que ele gosta, não interessa. Parece que a Fórmula 1 tá indo pra esse mesmo caminho, e aí a gente vê isso em muitos outros esportes. A Olimpíada não é mais aquela coisa da superação dos países em levar os seus melhores atletas. Pra completar, Jefferson, isso que você traz é bem importante, bacana da gente analisar, porque o que é que tá faltando então? O que é que fica faltando quando você transforma esse evento num evento publicitário, econômico e político? Falta emoção. E esporte sem emoção vira o quê? Então, tem que começar a morrer piloto de volta, cara. A hora que a próxima Mercedes atravessar a arquibancada e matar 180 pessoas, a Fórmula 1 vai ficar legal de volta, né? A Fórmula 1 deveria começar a jogar a casca de banana em cada curva pra... Falar uma merda que o único africano campeão foi o Hamilton, não, foi o Scheckter. O único africano campeão foi. Imagina. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.